Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Marcos Chamusco, Product Designer, foco XY, Inteligência Artificial. Hoje eu estou aqui com vocês para mostrar um pouquinho como é, né, o meu fluxo de trabalho hoje com a Inteligência Artificial. Mas para vocês entenderem isso, eu vou voltar um pouquinho no tempo, mostrar como era antes disso tudo, né, trabalhando para o escritório na gringa e como era o meu workflow antes mesmo da inteligência artificial. Depois, no comecinho, deu uma mudada, hoje é completamente diferente, né? Mas é isso, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Então, galera, antes da gente falar sobre o presente, vamos falar um pouco do passado, né? Para vocês poderem entender realmente a diferença, né? Porque tem uma diferença absurda. Antigamente eu fazia tudo, né? Escrevia tudo, desenhava tudo. Isso aqui é um projeto que eu fiz, tive a oportunidade de trabalhar para a gringa, pô, foi alucinante. Uma das melhores experiências que eu tive, criei amizades lá, pô, o cara lá da gringa veio me visitar aqui, a gente virou amigo. Enfim, era o front-end designer lá da empresa. Também sou muito amigo com o Product Owner lá, que depois, quando a gente terminou o trabalho lá, ele saiu de lá, eu saí de lá, né? Depois, um ano depois, a gente fez um projeto junto, ele me chamou pra gente fazer um projeto junto. Vou mostrar para vocês aqui também o board no Trello que eu tinha com ele, né? Porque isso é um processo muito importante, né? Trabalhando remoto. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles através da Remote Reps, juntando tudo aí. Acho que eu fiquei uns 4 anos trabalhando para Remote Reps, ótima empresa. Só que a única coisa ruim é que eles não têm muita vaga para design, então por isso que eu não continuo trabalhando com eles, né? Mas já trabalhei algumas temporadas com ele, e, enfim. E foi uma ótima experiência, também tenho contato lá dentro, o gerente geral de lá. Enfim, os caras me adoram, cara. Adoro trabalhar para eles. Voltando aqui para esse projeto aqui, esse projeto se chama AO, da Terra Death. Como se fosse o Google Maps, só que pro oceano, né? Os caras têm um robô, os caras têm um submarino, eles vão mergulhando, vão escaneando todo o fundo do oceano e vão mapeando tudo, né, cara? Então, e eles estavam muito desatualizados, né? Porque eles não tinham designers, era só engenheiro, então tava com a cara meio ultrapassada, era difícil de entender. Aí eles me chamaram para dar uma modernizada, né? Dar uma dinamizada, ficar mais moderno, mais fácil de entender. Então essa foi meu grande intuito de trabalhar com eles. Eu fiquei quase um ano nesse projeto, a gente fez muita coisa, muitos tickets. E esse aqui é o handoff, não um handoff tradicional, mas é um handoff, é muito grande esse arquivo, é muito pesado. Eu tive que botar um roteiro para quando vem o protótipo. Esse aqui é o protótipo, esse aqui é o MVP, né? Validated Design. Isso aqui para tu ver que isso aqui é só o fluxo total, né, do produto. Isso aqui são workflows independentes. Quando a gente faz uma função nova, eu testo antes num workflow independente, assim eu não preciso tocar no MVP, sacou? Se rolar alguma coisa, não danifica horas e horas de trabalho, né? Enfim, mas lógico que não começou assim, né? Eu gosto geralmente criar 3 páginas, porque assim você consegue usar a versão free, a não ser que essa aqui ninguém pagava minha conta, né? Eu usava essa versão free, na época, isso foi em 2022, só para ter noção daqui do tempo certo, conectar aqui, só um segundo, galera. Marcos Chamusco, trabalho, esse aqui foi em fevereiro de 2022. Cara, nessa época não tinha inteligência artificial, tinha, mas a gente não usava, né? Então eu era responsável, lead and responsible for the end-to-end design process. Isso aqui depois vocês podem ver depois, também não preciso ficar lendo para vocês, mas é só para ter uma ideia do tempo mesmo. E vou voltar agora pro Figma. Tá, então esse é o MVP, né? Validated Design, tudo que tá aqui já passou para reunião, já passou design, meeting, tudo. Agora, design símbolos, como eu comecei, né? Isso aqui, né? Eu tive uma reunião com front-end design, product design, e eles me falaram o que eles queriam, quais referências que eles tinham, o que eles pensavam, né? Em termos de modernidade.
enfim. Aí eu comecei um style guide bem simples, né? Fonte, eu queria usar a Google Fonte porque carrega rápido, né? Que eles rodam no navegador. Era uma web application, né? Um SaaS. Eles tinham essas cores, então eu consegui, gerei outras cores, fiz um estudo de cor antes, né? Que tinha a ver com o oceano, enfim. Aí alguns estudos de cor, né? O que vai com o que. É o que eu usava nessa época. Aí chegou a cor que eles queriam, como eu estava tentando algum design element, né, chama de patterns, né? Mas eu fiquei pensando no 3D, né? Como vem o submarino, ele escaneia ali, né, o fundo do oceano. Aí eu pensei naquelas linhas, né? Pô, seria interessante poder demonstrar isso em algum local, né? Enfim, esse é o meu processo criativo, né? Pensando como eu podia integrar alguns elementos, né, na própria estrutura do negócio. Então, esses aqui são Smart Components, né? Quando você passa o hovering, aparece lá zoom in and out. Vocês vão entender isso depois que eu mostrar no protótipo. Era um pouco bagunçado aqui. Esse aqui há muito tempo eu não limpei tanto, mas tem muito Smart Components aqui. Essas tabelas aqui, porque isso aqui economiza bastante página, né? Você vai clicando aqui, você não precisa criar uma página, isso aqui vai mudando por si só, né? Se você for ver o fluxo, um vai pro outro, enfim. Nada demais não, mas economiza bastante página. E geralmente quando eu tenho uma task, a gente começou fazendo o que? Ícones, né? A gente não sabia então o meu potencial ainda, tinha gostado, a gente fez um review e tal, entrevista, tudo, passei no processo. Aí eles queriam introduzir aos poucos, né? A primeira coisa que eu fui fazer, trabalhar nos botões, nos ícones, né? Da aplicação. Eles explicaram o que eles gostavam, o que eles não gostavam. O front-end design foi bem específico, ele não gosta, ele queria que ver tudo ali na tela ali do computador. Ele não queria que você ficasse scrolling up and down, sacou? Porque perde o foco, enfim. Essas são algumas coisas que eles queriam que fosse, né? Era inegociável, tinha que ser assim. Eu falei, não, beleza, zero problema, vamos trabalhar em cima disso. E os ícones tinham que ser minimalista e tal. E eu geralmente faço a pesquisa nos ícones, esse aqui é um ícone bem lá pra frente. Fiz algumas pesquisas e tal. E aqui em progress, geralmente são as telas que eu estou trabalhando na hora. Esses ícones aqui foi praticamente todos eles eu que fiz. Todos eles. Eu infelizmente não tenho a foto de como era antes, né, cara? Eu procurei aqui, mas não achei, cara. Aí geralmente como eu faço assets, faço uma página, né, para ter algum contraste e vou trabalhando em cima dos ícones, né? Machine Learning, enfim. Tudo que eu tiver que trabalhar no ticketzinho lá no Trello, eu venho fazendo aqui, tudo manualmente. Não fiz nenhum download de nada, até porque a gente usava poucos ícones, então era tudo personalizado, então dava para personalizar, né, uns íconezinhos à parte. E as janelas também, então eu desenhei ícone por ícone, tudo, cara, tudo. Foi um processo longo, mas foi muito legal. E como é que eu faço para manter isso tudo em ordem, né? Através do Notion, né? O Notion, aqui, Notion, cadê você? Pô, cara, que palhaçada, né? Sinceramente, cara. Como é que ontem? Aí, então, vai entender, né? Então, aqui, Design System, Projects, aí, AO. Onde eu botei tudo, ó. Design Outline do AO. Isso aqui foi tudo que eu fiz, né? Design Tickets, todos os Design Tickets que eu fiz. Isso aqui tudo foi que eu fiz, né, nesse período de quase um ano. Cada itemzinho desse era um ticket, alguma função que eu tinha que fazer na plataforma, tá? Eu documentei isso tudo por quê? Porque se tivesse alguma reunião, eu tinha que prestar contas, né? Eu tinha que mostrar o que eu estava trabalhando, onde eu estava trabalhando, e acaba se perdendo, né, ao longo do trabalho. Então, lá a gente tinha sprint, né, normal, 10 a 15 minutos toda manhã. Eles estão no Texas, então na época era 1 hora na minha frente.
Então eles começavam 9h15, era 10 horas mais ou menos, 9 até 9h15, falava o que eu fiz ontem, o que eu tô fazendo hoje, se eu tenho algum blocker. Isso eram duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Esse é o sprint no Gira, com toda a equipe de engenheiro, eu também, né? Eu fazia parte, era bem legal que eu me sentia incluído na plataforma, embora naquela época eu não entendia nada de engenharia, né? Mas enfim, eu fazia parte lá da daily meetings, e depois eu tinha reunião com o Product Designer, com o Product Owner e o Front-End Design. Aí a gente usava nossos tickets em paralelo no Trello, tá? Esse geralmente era o fluxo de trabalho. Todo dia design meetings, stand-up meetings com o grupo inteiro, e 2 vezes por semana design meetings com o nosso time, Product Designer, Product Owner e o Front-End Designer. Aí a gente ia nos tickets que ele fazia para mim no Trello, né? Fazia no backlog, priorizar, design review. Vou mostrar para vocês também o workflow. Voltando aqui, research outline, file management, search field registration, file management. Aí algumas coisas sobre, mas né, o research, isso aqui. Por exemplo, quando eu fazia alguma coisa e queria fazer, tá? Eu criei um arquivo para tá. Edit color button, quando eu fiz a pesquisa no button, file management, o que eu fazia pesquisa, como é que era, né? Eu via aqui, aí fazia o meu research, né? Qual os métodos, né? Então tudo que tinha no ticket, antes de sair desenhando que nem um maluco, eu fazia uma pesquisa de mercado, via o que tinha, que o pessoal usava, né? Aí research nos subfolders, como é que os subfolders funcionam, né? Aí só para ter uma ideia e tal, ter um embasamento, para não ficar desenhando do zero, né? Todos os research que eu fiz estão todos aqui, né? Isso é para eu poder me dar conta do que era pedido, né? Agora, isso aqui geralmente é o Trello Board, né? Isso aqui é de outro projeto, que eu trabalhei com o Ross, o Product Owner, que depois a gente saiu, a gente ficou trabalhando junto. Então, todos os tickets ficavam aqui no backlog, aí vinha pra cá, qual era a prioridade? Jogava aqui, em progress, aí depois eu jogava aqui no Design Review. Quando a gente tinha reunião de Design Review, a gente ia sobre as funções novas, enfim, aí se passasse, vinha pra dano, né? Esse era o trabalho, e eu uso isso até hoje, né? Voltando aqui no Figma. Então, isso é o que a gente fazia, né, cara? Processo bem demorado, mas direto ao ponto, não perdia tempo, porque todo dia tinha design meeting, né? Então eu sabia o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje. Então realmente eu produzia bastante, né, cara? Vou mostrar aqui uma diferença, um negócio interessante que eu fiz. Foi até uma ideia do front-end designer, para quando passar esse projeto adiante, ter uma explicação de como era feito, né? Então isso aqui é 2022, tá? Bem antigo. Então é aqui, né? São aqueles smart components que eu mostrei para vocês, tá vendo? Tem o hovering, tu mostra tudo o que está acontecendo. E aqui no MVP, de acordo com, por exemplo, zoom in and out. Zoom in and out. É um workflow automático, né? Quando você clica, ele dá o zoom. Aí aqui já estou no zoom in, vou de novo. Pum, dá o zoom. É assim que funciona o zoom. E no zoom in and out, não tem description aqui, porque é muito simples, né? Só dá o zoom, clicou, dá o zoom, né? Voltar para o MVP. Agora, por exemplo, eu quero ir em load, vamos procurar aqui Edit Color Scale, Link Pro, muito simples. Isso aqui é o que? Layers. Layers é legal de vocês verem. Layers. Vamos ver aqui. Esse é o Multi Select. Multiple Select era o jeito que a gente pegava, tu seleciona o que você quer, vem aqui e tal, né? Vai um pra cima, um pra baixo, sobe aqui, aí vem o opacity, desliga, liga, view data, metadata, file, annotations, são essas anotações. Não quero, fecha, visualização, cancel. Fecha aqui, pronto. É para voltar. Só como é um workflow independente,
O MVP tá aqui, tá? Então, voltar no MVP, mostrar para vocês esse laser aqui, ficou bem legal. Ele queria, uma das funções era botar um mapa de Colorize Images. Tu clicava aqui, aí botava toda a coloração, Properties, aí tu desligava, máximo, mínimo, voltava, aí botava esse aqui também. Aí você consegue ver um ou outro dos layers. Isso aqui eu tive a ideia de Photoshop, né? Como eles trabalhavam em layers, em camadas, e foi o que eu apliquei, né? Bem legal. Para voltar, vem aqui, são os projects, enfim. Eu vou ficar o dia inteiro aqui mostrando para vocês como funciona cada elemento, mas a ideia aqui não é isso, é mostrar como era antes e como era depois, como foi depois, né? Enfim, então aqui tu vê que eu desenhei tudo, né? Não tinha muito espaço para automatizar nada, tudo foi feito à mão, tintim por tintim. Então, aí aqui, esse foi a versão do mobile, tá? In progress, assets, mesmo esquema, né? MVP eu boto aqui, eu vou desenhando aqui. Aqui, Absolute Ocean, Loading, né? Todas as telas, política. Essa aqui eu achei legal, 404. Achei que tem tudo a ver, né, com o oceano e tal. Enfim, esse é o mobile, tá? Então, dito isso, aí aqui já estava terminando, em 2020, 2022, aí no finalzinho de 2023, aí já tinha muita coisa, comecei a trabalhar com muita imagem, né, com inteligência artificial, já começou, já tem um burburinho, não era tão grande assim, mas já tinha um burburinho, né? E depois desse projeto aqui, eu fiz, vou te mostrar a apresentação que eu fiz, que eu me garanti o próximo trabalho depois desse, né? Porque aí eu encerrei o ciclo lá com a Terra Death, aí o que eu fiz? Fiz a apresentação desse trabalho que eu fiz com eles, né? E aí, aqui que eu apertar o play aqui pra vocês verem, passa rápido também. Tá na segunda tela, né? Mas, enfim, a primeira tela é essa aqui, a segunda eu marco do lado. Aí, quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto de fazer, onde eu moro e tal. Naquela época eu usava o design Double Diamond, né? Hoje em dia eu não uso mais o Double Diamond, agora a gente fala de Stingray, né? Enfim, é o processo, o que não é uma coisa linear, né? Qual era o problema lá do projeto, o que a gente fez, qual era a oportunidade. Eu montei essa apresentação, né? Isso é um research análogo, que são as marcas que eles eram fãs, as coisas que eles gostavam, então procurei muita referência entre essas marcas, Apple, Tesla e Google, né? E aí foi o design statement, design system que eu comecei a fazer, né? Todas as características, os botões, os ícones, aí são as telas da interface, tanto no web quanto no mobile, né? E foi desse trabalho aí que eu gerei esse outro trabalho, né? Deixa eu fechar aqui. Aí de lá eu fiz a apresentação desse trabalho, na entrevista, e eu consegui esse trabalho aqui. Eu trabalhei no StubHub por alguns meses, por isso que não botei lá no LinkedIn, que foi curto, enfim. Mas foi interessante porque de um trabalho já pulou diretamente para esse. E aqui também a gente fez tudo mano a mano, não tinha nada de inteligência artificial. Mas foi aqui, tem um caso importante que eu queria mostrar para vocês aqui, que foi uma interação que eu fiz, que eu nunca tinha feito ainda, é usar a imagem mesmo para botar dentro do protótipo, né? Porque lá naquele desk, lá no outro projeto lá da EO, eu fiz tudo, né? Eu fiz tudo, desenhei tudo, prototipei tudo, não tinha nenhuma imagem que dei um print no fundo, mas tudo em cima foi eu que fiz. Aqui a gente usava muito, porque como aqui eram mini ajustes, né? Trabalhando para StubHub, eu ia entrar no desktop, dava um print e depois eu trabalhava em cima, botava o protótipo em cima, né? Isso evoluiu muito em termos de aceleração, né? Porque pô, você não vai desenhar todos os componentes, vai desenhar só os componentes que você vai mudar, o layout é o mesmo, então dá para usar muita imagem, né, no protótipo. E tem uma diferença muito grande, né, quando você só faz o protótipo, quando você faz o protótipo lida diretamente com os engenheiros, né? Eles não estão muito interessados ali como foi feito, contanto que esteja bonito, bem feito. O negócio é passar o ponto e saber o que a gente está fazendo. Então, isso tira então um pouco do excesso de trabalho de desenhar tudo, né, cara? Vou mostrar mais claramente na próxima, quando mostrar os próximos workflow. Então é aqui eu fui chamado para fazer parte da interação do design system deles, né? Eles tinham tudo em Sketch e a gente botou tudo em Figma. Então cada design trabalhou uma coisa, eu trabalhei nas cores, na parte de cores, né? Então eu fiz essa parte aqui, com os presets, né? E todas as cores, né? Light, dark, o que era o que, enfim, o negócio
bem trabalhoso, né? E aí você vê a diferença, né? Quando eu mostrei para vocês do Xpilot, né? Em 2 botões você faz Design System. E nessa época eu nem usei Variables, a gente só usou o Design System mesmo. Se você for ver aqui na borda aqui no arquivo, tu vê que tem os styles, colors, né? Layer grid, tem tudo aqui, né? Mas tudo feito um por um, ó. É um trabalho do cacete. Mas aí depois daqui, fiquei um tempinho lá, aí voltei a trabalhar Remote Wraps, que eu trabalhava com o Sunil, muita gente boa, pessoal que trabalha com Inside Dashboard, né? Eles trabalham com garagens, estacionamento, garagem. Cliente enorme, lá da Califórnia, muita gente boa. Aí eu tive que redesenhar o portal deles, né? Que o portal deles é muito estático, muito simplesinho, queria dar uma mudada. Aí eu fiquei vendo quais são as coisas que eu poderia mudar para melhorar. Aqui também usei muita mão na obra. Aqui, mas essa aqui foi a transição, tá? Aqui quando saiu o Google Street, eu comecei a usar o Google Street para fazer algumas telas. Não estava tão bom assim, mas dei uma pesquisada, dei alguns prints, joguei para cá, mas não cheguei a usar nada. Aqui eu ainda tinha muita referência da Tesla, eu gostava muito da Tesla, gosto até hoje, porque eles são muito minimalistas, clean, passa toda a informação, eu acho isso muito bom. O que eu acho legal também, quando você passa a página neles, ela faz o load da página inteira, tá? Foi daí que eu tirei essa ideia aqui, porque aqui quando você for ver, essa é a primeira página, corta toda a informação, eu não acho isso legal. Aí eu queria, como fosse, quando fizesse o load da página, ter todas as informações da página ali. Tá? Meu design foi todo baseado nisso. E aí quando vai para a segunda página, todas as informações baseadas aqui, todas as informações e por aí vai, né? A gente queria melhorar a estrutura de sistema de câmeras dele, né? Porque às vezes fica um carro lá, fica mais tempo do que o necessário, enfim, estavam perdendo dinheiro. Aí como eu trabalhei isso, aí a ideia que eu tive tá aqui, esse foi o protótipo que eu fiz para ele, enfim, fiz um monte de pesquisa. Eu gosto disso aqui, eu aprendi com o Ross, que é o meu Product Owner, e aí ele falou, pô, Márcio, quando você fizer um arquivo, por que você não faz um arquivo onde eu possa ver tudo? Aí fica mais fácil a gente conversar e tal, quando você fizer a reunião. A ideia é boa, por que não? Né? Então eu boto todas as minhas pesquisas aqui, né? Boto as pesquisas, tudo que eu estou fazendo, tá? Aí aqui é Assets, os desenhos que eu estou fazendo ali na hora e tal, papapá, né? E o MVP eu boto ao lado, aqui são workflows independentes, né? Se for ver aqui, cada um desses é um workflow. E aqui eu boto o MVP Prototype, que é um workflow integrado todinho, né? Mas para não ficar longo, depois eu posso mostrar para vocês navegar através deles. Mas aí aqui tem uma transição interessante, depois de um ano a gente terminou esse projeto, eles gostaram, voltaram a trabalhar comigo. Aí eles queriam fazer isso aqui, eu já usei bastante inteligência artificial, mas para gerar as imagens, né? O pulo do gato vai ser no próximo, que realmente a gente curtou muito a distância, né? Porque você vai ver quanto tempo demora para fazer todas essas telas, né? Um por um, item por item, enfim. Aí aqui, eu vou te mostrar aqui o Style Guide. Essas imagens foi tudo gerado por inteligência artificial, né? O grande lance, eles queriam fazer um site, fazer um portal para poder vender, né, o peixe deles, né? E aqui foi o que a reunião com o Sânio, que a gente fazendo essa reunião ali na hora, ele começou a desenhar, Márcio, eu preciso disso, bem simples, direto ao ponto, a gente não tem muita perda de tempo, só que eu fazendo pesquisas longas e demoradas, aqui ó, quero isso, já sabia muito bem o que ele queria, eu falei, pô, beleza, vamos embora. E ele me explicou um pouco do processo, aí eu já estava com a ideia de uma imagem bem resolução, bonita, realista. Aí conversei com a galera do marketing, eles não queriam isso, ele gosta muito dessa parte de um pedaço de sketch com desenho. Eu falei, pô, é interessante, né? Fica realmente um estilo maneiro, né? Aí eu comecei a fazer pesquisa, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, como a gente podia implementar. Enfim, isso aqui são a estrutura, os trabalhos desse aqui são minhas pesquisas, né? Estilo, relação ao estilo, como criar uma parada moderna. Então, tô dentro aqui agora do Weave, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouco do workflow. Pegava a imagem, né? Comecei com essa imagem, que eu achava que era o que ele queria, né? Só remover o ícone, aí vai para a próxima, modern, blá blá blá, blá blá blá. Isso aqui ainda tá muito realista, ele não queria isso, né? Beleza, aí o próximo, muito realista, aí aqui começou a entrar o que ele queria, né? Uma cara de uma garagem, só que com um pouco a característica de desenho arquitetônico, entendeu?
Então esse é o estilo que ele tava querendo. No final ele adorou, assim, ó, se amarrou, eu fiquei muito feliz. Muito bom quando a gente faz um negócio rápido e dá certo logo de cara, né? Isso geralmente não acontece, mas já aconteceu, eu fiquei muito feliz. Então esse aqui foi... Eu sempre vou trabalhando na horizontal, aí quando eu acabo uma série de desenhos eu vou pra camada de baixo, que fica mais fácil de me posicionar, de entender onde eu estou. Mas esse é o fluxo, tá? Back to files, aqueles desenhos que todos os desenhos que eu fiz, aqueles cartoons, tá tudo aqui, né? Enfim, agora vamos voltar aqui pro Figma. Beleza, essa foi a transição. Aqui já acelerou bastante, né? Porque esse protótipo aqui, eu fiz todo ele, todas essas imagens foi uma inteligência artificial. Esse aqui é o primeiro workflow, mas ele queria ver muito mais o fundo. Aí depois ele achou que também o fundo tá muita informação, que ficava muito ocupado. Eu falei que tá certo. Aí que eu fiz para dar uma acalmada, tirei todos os íconezinhos, e aqui é um hovering para acalmar o fundo, né? Como é que é o mesmo fundo, só com uma camada de branco por cima. Foi assim que eu resolvi aquele problema, né? De tá muita informação. Então, galera, esse aplicativo que eu tô fazendo um aplicativo para minha esposa, sobre moda. Também tem algumas telas aqui no Figma. Vou te mostrar uma coisa que é muito interessante. Aqui, se você for ver isso aqui, você acha que eu desenhei isso aqui tudo, né? Não tem como saber, né? Muito bem feito, né? Tudo com um monte de componente, mas não. Não, isso aqui é uma imagem. Isso aqui é uma imagem. Isso aqui é uma imagem. Uma imagem. Imagem. Pô, não tem como saber a diferença, né? Mas economiza tempo pra cacete, né? Como eu cheguei nessas imagens? Pra vocês entenderem um pouquinho, cerca de 3 anos atrás, o mercado de design tá meio fraco, né, pra gringa, porque você faz um contrato de 1 ano, aí você ganha bem pra caramba, fica ótimo, aí acaba o contrato, começa tudo zero, mandando currículo e tal. Isso é meio chato, né? Então, o que eu podia fazer para melhorar isso, aí eu resolvi voltar a estudar. Hoje em dia eu estou no 3º ano da engenharia de software. Eu achei que isso foi uma boa escolha, porque quando acaba o trabalho lá no design, nós somos os primeiros a ir embora, né? Porque os engenheiros vão ter que desenvolver o projeto. E eu falei, cara, eu faço o projeto todo, crio todas as telas, todas as transições, tudo, penso em tudo. Antes de ver o negócio funcionando, só mandando embora, né? Eu acho isso não é muito legal. Aí eu vi como é que podia fazer para realmente fazer parte, né, do projeto, começar ao fim e tá lá. Aí eu pesquisando, acabei achando que seria uma ótima ideia fazer isso. E, tá amarradão, que é muito legal, né, fazer, não só o desenho e entender como é que funciona essa conversa entre o back e o front-end. Muito maneiro, tem sido uma experiência muito legal. Eu aconselho, se alguém tá parado em alguma coisa, vai procurar um curso para aprender umas coisas novas, abre os horizontes, é muito maneiro. Eu não me arrependo nem um pouco, né, de ter começado a fazer essa engenharia. Eu tenho 48 anos, né, acabei de ter um filho agora, tenho 5 meses, então tudo que eu consigo acelerar um pouco o processo eu tenho usado, porque demanda, né, enfim. Mas eu tô muito feliz com isso, mas eu tô falando isso tudo para quê? Para te mostrar porque eu tô usando Flutterflow, né? Flutterflow é uma ferramenta de front-end, low code, no code, mas se você compra a versão paga, depois você desenha tudo, você consegue fazer o download, né, do código. Isso é muito legal, né? O código fica aqui, view code, OpenVS, fazer o download, né? Download do code. Então eu crio minhas telas aqui e aí é mano a mano também, tudo, né, bonitinho e tal. E com essa aceleração da inteligência artificial, eles fizeram o designer Flutterflow. Designer Flutterflow. Flutterflow a inteligência artificial do próprio Flutterflow, só que é um outro aplicativo, né? Então eu criei todas as telas aqui do aplicativo da mulher, minha esposa, no designer Flutterflow, que eu já sabia que eu queria, eu tinha aqui no Notion. Não preciso mostrar pra vocês, não vai ficar maior ainda, né? Mas eu tenho lá o briefing, tem um monte de coisa lá no Notion sobre, né, o aplicativo. Eu peguei um prompt, fiz as telas, ela gostou. Tem a versão Dark também, só que a gente não vai lançar a versão Dark, vai ser só a versão clara. Esse é o aplicativo dela.
tá? Tem algumas coisas que eu não achei interessante. Aí que eu faço para acelerar, isso que eu estava querendo mostrar, que eu aprendi no StubHub. Gostei de tudo aqui, só queria trocar uma coisinha, que eu venho aqui, exporto essa PNG, vou lá no Figma, abro o PNG e edito o que eu quero e boto por cima, entendeu? Isso aqui é um componente que eu fiz, tá? E assim por diante. Só que isso aqui é uma imagem que eu peguei de lá. Aí que eu faço? Aí eu exporto de novo uma imagem e jogo lá na inteligência artificial que eu estou usando. Você lembra que eu falei que estava testando a ferramenta nova, Verdant? E eu estou usando o Kimi, né? Então eu estou fazendo esse aplicativo da minha esposa aqui no Kimi. É porque aqui eu não fiz o reload ainda, mas está aqui o projeto, tá? Eu vou fazer o reload para vocês verem como é que fica. Mas apertar preview aqui para ver se ele vai fazer alguma coisa. Ah, tem que fazer uma instalação nova. Tá, beleza, vai demorar um tempinho. Mas é isso, eu venho aqui, né? Começo aquilo que eu tava te falando, né? Qualquer economia de tempo eu consigo. Faço o prompt, faço as telas aqui. Por exemplo, isso aqui eu não gostei, tá? Porque a gente quer ver um avatar, eu quero ver o avatar para ver o corpo inteiro. Porque qual é a ideia do aplicativo? Você tirar a foto da roupa e botar no avatar seu, né? Aí você vai ver como é que aquela roupa vai ficar no seu avatar antes de você comprar. A estratégia de venda, né? Enfim, mas eu não queria ver só o rosto da pessoa. Aí eu venho, exporto essa imagem, abro lá no Figma, aí eu gerei uma imagem nova de como eu queria que fosse, entendeu? Aí a pessoa vem aqui, gira aqui, para um lado, ela consegue ver o da 360 no próprio avatar com a roupa que ela escolheu, a partir de um link ou uma foto. Então eu uso essas duas ferramentas para fazer o layout. Aí depois do layout pronto, eu venho aqui no Verdant, por exemplo, aqui ó, eu subi as imagens, né? São todas essas imagens. Aí eu falo mais ou menos o que eu quero, feito todas as imagens, blá blá blá. Sim, mas na imagem bem-vinda, no rodapé, pode tirar. Aí eu vou falando, eu vou editando, né? E é isso que eu tenho feito. Quando eu tiver mais desenvolvido esse projeto, eu volto aqui e mostro para vocês quanto tá. Mas é isso que eu tenho feito. Eu tenho usado a combinação do designer Flutterflow, que é legal porque aqui ele tem todos, se você for ver, é um Smart Component, tá vendo? Aí eu não gostei desse contraste, eu vim aqui, mudei, criei uma variante nova. Aí back to... Eu edito só um pouquinho, né, que é mais fácil para mim exportar aí pro Figma, que eu tenho mais edição, mas quando é uma coisa bem simples, eu edito aqui mesmo. Isso aqui eu não gostei, não achei isso legal, não vai ter isso. Esse link aqui é muito grande, também não vai ter isso. Aí eu venho aqui, como é que eu quero que seja isso? Tá, vai ser assim, o provador vai ser assim, um link, ou a câmera, ou você pode subir uma peça sua. Então tem 3 formas de fazer o provador, né? Achei mais interessante. E aqui o novo look. O novo look vai ser uma página simples, pequena. Você sobe uma foto, link. Quando você clicar no link, vai para aquela página. Quando vir aqui, vai para aquela página. O avatar, aí vai para a página do avatar, vai vir para cá, entendeu? Aí eu já vou pensando aqui como é que vai ser a transferência de uma tela para outra. Aí quando eu já tenho uma ideia, eu exporto a imagem aqui e falo, ok, essa página vai... E eu tenho feito em português, estou testando tudo em português. Não estou fazendo nenhum prompt em inglês aqui, tá? Enfim, aí o próximo passo é já trabalhar o back-end. Eu vou usar a Supabase, que eu já fiz uma pesquisa, já estudei, estruturei e vi a melhor forma seria um banco de dados relacional, um projeto bem tranquilo. Enfim, mas é isso. É esse o workflow. Esse é o workflow que eu tenho usado ultimamente, né, cara? Eu uso, como eu falei, eu tô fazendo engenharia de software. Então, no começo eu tinha muita dificuldade, porque eu não tinha muita programação. Aí eu comecei a usar Flutterflow, né, para desenvolver as telas. Tô até desmamando disso agora, porque eu quero cair dentro do código. Enfim, mas isso já é o top para outro vídeo, né? Mas foi bom porque entrar no Flutterflow, porque teve essa evolução toda da inteligência artificial. Aí eles desenvolveram o designer Flutterflow, que eu tenho usado mais, né, do que o próprio Flutterflow. Eu tenho outro projeto de Flutterflow também que eu vou mostrar para vocês. Eu estou quase terminando, estou 99,9% de terminar. Esse eu fiz 95% todo também na mão. Só agora que eu fiz algumas telas, né, usando o designer Flutterflow, porque o designer Flutterflow é a versão mais recente agora, né? Estava em beta e agora estão muito bons. Estou abismado, é muito bom.
muito bom mesmo. Esse da minha esposa eu fiz praticamente quase todo ele no Designer Flutter Flow. Agora só eu tô corrigindo, eu fiz ele todo no Designer Flutter Flow. Só algumas correções que eu jogo no Figma, né? Porque eu não gosto de um botão, de uma coisa assim, de uma navbar, qualquer coisa, um íconezinho, opa, não gostei disso. Eu faço um PNG, jogo no Figma, uma tela, jogo a imagem lá dentro, edito o que eu quero editar, jogo por cima, né? Enfim, cara, acelerou meu vocês viram, né, o protótipo da AO, né? Pô, desenhar cada iconezinho, cada negocinho daquele demora horas, né? Não tem como demorar tanto assim, só fazer um protótipo, né? Porque agora eu já não estou fazendo mais protótipo, eu estou fazendo o produto final, né? Então eu já faço o back-end no Supabase, faço o front-end no Flutterflow, Designer Flutterflow, jogo no Verdant, estou usando Kimi para fazer esse aplicativo. Esse aplicativo vai ser todo com inteligência artificial, né? Porque eu usei o Designer Flutterflow, corrigi umas telas no Figma, joga de volta pro Verdant, agora faz isso, faz aquilo, e eu vou conectar através também com o banco de dados, mas aí eu vou fazer o banco de dados, né? Eu vou lá no Supabase, editar e tal, criar as colunas, as tabelas, enfim, mas é isso, cara, acelerou demais, né, o processo, né? Mas no próximo vídeo mostrar um pouco do outro aplicativo que eu estou fazendo e mostrar algumas tendências também do que o pessoal está usando, deixando de usar, tá? E mostrar também o fluxo de trabalho, né? Quando eu estava trabalhando com o Ross, né? Que a gente trabalhou junto lá, né? Depois nós saímos da empresa e a gente trabalhou junto, né? Como você consegue trabalhar, né, remoto com o pessoal lá e contar suas horas usando Excel do Google, enfim, muito simples, cara. Depois você cria uma intimidade, cria uma amizade, pô, você pode trabalhar remoto em qualquer lugar do mundo, né, cara? Muito maneiro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o canal, curte o vídeo. Se tiver algum comentário, deixa aqui para saber o que vocês estão achando. É isso. Até o próximo vídeo.